Por que acontece o nocaute? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meninas pra Frente. Ouça o recado que a Camila Ruas deixou para você, ouvinte do Naruhodo. E conheça o podcast Meninas pra Frente. Meninas pra Frente é um programa produzido por Minas, que existe para dar espaço e divulgar a produção feminina. Você sabe o que as Minas estão produzindo? Na música, no teatro, na pintura, na arte em geral e no mercado de trabalho e nos movimentos sociais. As Minas estão por todos os lados, construindo, produzindo e se organizando. Eu sou a Camila Ruas e junto com a Chayane Appel e a Leandra Kruber produzimos e apresentamos o programa Meninas pra Frente, que vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas na rádio web armazém.net. Entrevistas, músicas, divulgação de eventos e muito mais você encontra no Meninas pra Frente. O podcast do programa fica disponível no Mixcloud e na nossa página do Facebook Meninas pra Frente. Altair, uma pergunta de ouvinte. Já fico com dor de cabeça de lembrar. É pra derrubar a gente essa. Nossa, é. A pergunta é do Henrique Larragoit. Espero que eu tenha falado o nome dele corretamente. Ele tem 22 anos, é do Rio de Janeiro e é atleta de MMA. Deve ser algo que acontece com ele, né? Olha só, atleta de MMA. Primeira vez que a gente recebe uma pergunta de atleta de MMA. Pois é, que bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de saber como e por que ocorre o nocaute. Seja por um golpe traumático, soco, chute, joelhada, aplicados na cabeça, no queixo ou na linha de cintura, nas costelas e na barriga. E até porque podemos desmaiar com uma queda de judô, em que a cabeça não necessariamente bateu no chão, já que o Altair luta judô também deve saber explicar. São esses mecanismos de defesa? Por que isso ocorre e por que certos pontos como o queixo são mais sensíveis? Muito obrigado pelo sempre ótimo programa. Essa é uma boa pergunta. Não é interessante? Viu só? Não é uma pergunta cotidiana, tá? Não é uma pergunta cotidiana, é uma pergunta, na verdade, quer dizer, pro Henrique deve ser cotidiana, né? Não é bom que seja, tá? Pro Henrique deve ser cotidiana. Você já levou um nocaute aqui? Nunca. Nunca? Nunca. Você já desmaiou alguma vez? Então, teve uma vez que eu quase desmaiei. Como foi? Eu tava jogando beisebol e uma bola foi rebatida para fora do campo. E quando a bola é rebatida para fora do campo, se você consegue pegar ela antes de pingar no chão, você mata o rebatedor mesmo assim. Você né? tira mesmo ele, né? fora do campo. E aí eu fui atrás da bola e eu não percebi a parede que separa o campo da arquibancada. Você ficou olhando para a bola e não para frente. Olhando para a bola e perdi a noção de onde estava a parede, né? Porque geralmente a gente tem a noção de onde está a parede e desacelera. Mas dessa eu acreditei que conseguia pegar a bola sem bater na parede, calculei mal e pum! Dei de cara com a parede. Assim. De cara mesmo? De cara, assim, né? Assim, é aquele cara de corpo inteiro. Sabe? Sim. Assim, você bate a cabeça, o peito, a barriga, o joelho ao mesmo tempo. Né? Sem desacelerar. Na parede, né? E caí imediatamente, assim. E acho que naquele momento eu fiquei inconsciente por alguns segundos. Você lembra o que você sentiu, mais ou menos? Quando aconteceu isso? Eu me lembro... Teve uma pancada? Eu me lembro de um som. Tof. O som da batida e em seguida uma espécie de zunido. Muito bom. Uma espécie de zunido. Mas aí eu já estava consciente. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Você caiu no chão? Acho que eu fiquei inconsciente muito rápido, caí no chão.
Demorei pra levantar. Eu demorei pra levantar, mas eu abri o olho, né? E aí as pessoas já estavam em volta de mim, né? Os outros jogadores, o juiz, tal, todo mundo em volta de mim, pra ter certeza de que eu tava vivo. Tava inteiro. E naquele momento eu tava não só vivo, como consciente. Você ficou com dor de cabeça? Cara, eu fiquei com dor no corpo inteiro, assim. Na cabeça, na cara. Eu tive que ser substituído. Teve que ficar um tempo, você ficou meio grog. grog. Tive que ser substituída, porque substituição por contusão não é tão comum no beisebol. É verdade. Mas dessa vez eu tive que ser substituído porque eu realmente tava grog, assim. Grog. E você não repara que tá tão grog quanto os outros reparam, né? Você teve um nocaute, que basicamente é um dos tipos de nocaute, né? A gente tem tipos de nocaute. Eu já sofri alguns. Porque eu treino judô, né, até hoje, mais de 20 anos. Já treinei boxe, né? E alguns anos. E no boxe acontece, né? Boxe tipo, o objetivo é esse, inclusive. Não era pra ser, né? Mas uma das razões pelas quais eu parei de treinar o boxe é primeiro porque eu tava fazendo doutorado, eu precisava do meu cérebro, e depois por conta da própria filosofia da coisa, assim, né? Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Porque diferente de um estrangulamento do judô, por exemplo, você não tem a chance de falar assim, ok, eu já entendi, pode parar. Você bate. Né? Você só consegue descobrir depois que você já foi nocauteado. Ou você pode ficar nocauteado em pé. Então, quando você fica nocauteado em pé... pior ainda, né? Você fica nocauteado em pé, você vê a outra pessoa vindo e você não consegue responder. Então, você sabe que você vai apanhar mais. E aí você depende da interpretação do juiz. Né? De perceber que você está nocauteado de pé. Isso. E às vezes não dá tempo. Sim, né? Então, isso é bem complicado. Já teve uma luta uma vez que dei uma no queixo do cara, ele não caiu e ele ficou vidrado. Ele estava apagado. Certo. E aí, de pé? De pé. Então, em pé, vidrado. O juiz esperando eu terminar. O corner falando, vai, bate, bate, bate. Eu não bati. E aí o cara voltou, né? Sim. Aí eu falei, não. Porque realmente se você bate mais uma, dá uma lesão. E sabendo um pouco de neurofisiologia, você sabe que a lesão não recupera. Exato. Né? É que a gente tem muitos neurônios. Mas você com certeza perde alguns. Tá? E esse já me disseram, desculpa estender o parênteses aqui, né? Que é uma das razões pela qual o boxe é mais arriscado do que o jiu-jitsu, o MMA, né? Porque no boxe o cara, ele de fato precisa estar claramente nocauteado. Então as regras têm mudado, né? Tá? De 10 anos pra cá, se você ver as lutas... Depois de você ter tantos lutadores de boxe com Parkinson, virando dementes, né? Assim, com demência, Parkinson, problemas espero vários. Que as coisas mudem mesmo, né? Exato. De 10 anos pra cá mudou bastante as regras. Se você vê as lutas do Tyson, por exemplo, ele só parava quando o cara caía, né? E não tem como. Mas no caso dele ainda geralmente caía rápido, né? Sim. O problema é quando o cara cai, levanta de novo, toma de novo, cai, levanta de novo, toma, quer dizer, aí, né? Porque no MMA não tem isso, né? Caiu, acabou. Acabou a luta. Às vezes, agora tem regras que o juiz já consegue perceber em pé, ele já para antes. Isso, mas eu quero dizer assim, ele não volta. Sim, ele não volta. Entendeu? Depois que já teve uma queda, não volta. Né? Vamos aproveitar e falar um pouquinho das principais artes marciais. Assim, porque todas. Ele falou aqui de nocaute de vários tipos. Né? Isso. Não sei se você sabe, mas o boxe é chamado de arte nobre. Tá? Porque vem na Europa, né? Principalmente no período renascentista, assim, e era uma forma dos nobres lutarem sem se machucarem mortalmente, porque antes eles lutavam com espada. Sim. Era meio difícil, né? Então, o boxe ele tem uma técnica muito boa, então você não pode dar chute, você não pode acertar embaixo da linha da cintura, geralmente, mas você desenvolve muito bem a força e a técnica dos socos. Então, um boxeador bem treinado, ele consegue bater duro, né? O MMA, em geral, como lutador, ele tem que treinar várias técnicas e tem que ser versátil em todas elas. Alguns são muito bons no boxe, claro. Porque eles vêm do boxe. Alguns vêm do boxe. Geralmente eles vêm de uma das especialidades e acaba sendo muito bom naquela. Mas aí como ele tem que adaptar as outras, perde um pouco da técnica para ganhar outras, fica um pouco... Então os socos são muito fortes, mas em geral... menos do que no boxe. Não tem aquela eficiência cirúrgica, sabe? E aí, falando primeiro do boxe, né? Tem tipos de nocaute, tá? O KO, né? Que eles chamam. Uma referência médica clínica típica de um nocaute é quando ele leva mais de 3 segundos, né?
você tem perda da consciência, a pessoa caiu, estatelada, e perda de memória. A pessoa não lembra quando foi a pancada. Entendi. Ela levanta, às vezes levanta até recuperada, quer brigar de novo e acabou. Né? Esse é o típico. Você tem o nocaute rápido, ou flash, né? Flash KO, que é quando a pessoa cai, né? Então ela tem um knockdown, ela senta, ela tem a consciência do que aconteceu, só que ela tem uma perda do movimento. Sim. É muito comum no boxe, quando a pessoa leva uma no queixo, mas não, ela absorveu um pouco. Então o joelho fica mole. Tem um reflexo. Quando pega no queixo, o joelho fica mole, então a pessoa não consegue... O velho dobrar o joelho. Dobra o joelho e a pessoa não consegue esquivar. Então ela fica, em geral, parada. Né? Então esse é um tipo de nocaute rápido. No MMA, dependendo da posição, do tempo de luta, o juiz às vezes pode até parar. Sim. No boxe, os juízes estão sendo treinados a começar a prestar mais atenção nisso também. Certo. Então, ultimamente, nos últimos 5 anos, várias lutas de boxe acabaram em pé. Já, né? E você tem de fato, que é o ficar parado em pé, mesmo, que é quando o olho vidra. O nocaute em pé é quando a pessoa perde o movimento das pernas, principalmente, mas ela está ali. Perdeu a percepção mesmo, mas não deitou. Tá. Né? Isso tem uma regulação idiosincrática, que é o que, infelizmente, as pessoas chamam que a pessoa tem o queixo duro. Né? Que é aquela que leva uma no queixo, continua em pé e vai aumentando a chance de lesão cerebral. Né? Que, na verdade, os caras que têm, entre aspas, queixo de vidro, né? Que é quando a pessoa já desmonta, tem duas características. Ou, de fato, a pessoa já tem uma tendência do sistema parasimpático, né, a agir, então ela leva no queixo, já desmonta. Isso é uma coisa idiosincrática do indivíduo. Ou ela já está com uma lesão cerebral tão grave que o corpo já não aguenta. Então ela já ficou muito tempo apanhando. Tá? E quando você leva, por exemplo, um soco no queixo e, de fato, cai, né? Tem um nocaute típico. E sempre que você leva um nocaute com um soco no queixo e cai duro, você teve uma lesão cerebral. Sempre. Necessariamente, porque é um evento físico. Isso é chamado concussão, né? O termo médico é concussão. A analogia que eu quero fazer é, tipo, pega uma bolinha e nessa bolinha tem um fio amarrado, tá? Aí você começa a girar a bolinha, né? Quando você gira, você já reparou que se você girar muito levezinho, a bola não gira. Então você tem que dar muita força no início e aí depois você só mantém. Né? Você dá um tranco no início e mantém. Quando você dá um soco no queixo de alguém, em geral, quando é bem pego na ponta do queixo, o que acontece? O queixo da pessoa torce, né? O cérebro vai para a direção contrária. Então o soco entra para um lado, o cérebro bate do outro. O seu cérebro... O cérebro realmente andou dentro do cérebro. Anda dentro do cérebro. É exatamente igual a uma batida de carro. Então, você dá um soco no queixo, o seu cérebro, ele não fica preso no crânio, ele fica dentro de líquido. Exato. Então, o que acontece? Você leva uma no soco... desloca lá dentro da sua cabeça, no seu crânio e bate na parede. Bate nas paredes. Então, é como se o seu cérebro fosse a bolinha e o caminho entre o seu cérebro e o seu queixo fosse a linha. Né, uma cordinha. Certo. Quando você dá um soco, é como se você desse um tranco. Então a tendência do seu cérebro é girar dentro da caixa craniana. Certo. E o que acontece quando ele gira? Ele bate nas paredes e o seu corpo, em geral, ele para, né? Ele está absorvendo. Então o cérebro gira mais devagar do que o corpo. O corpo gira rápido, o cérebro gira devagar. Então ele bate de um lado, depois ele volta e bate do outro. Então ele lesiona 2 vezes. O cérebro no mínimo, né? No mínimo, às vezes pode bater mais, dependendo da força. Então, o cérebro é formado pelas fibras nervosas, elas são entrelaçadas. Quando você tem esse movimento, você gera uma lesão nas fibras. Sempre é uma concussão, sempre você leva uma concussão. Aí, se a pessoa cai muito rápido, ela bate a cabeça no chão, balança de novo, ou seja, zoou, né? Zoado. É bem zoado, né? Quando você vê a física da coisa. Inclusive, vamos deixar na descrição exemplos de nocautes. Você tem nocautes no boxe. Que são os mais conhecidos, né? São os mais conhecidos. No MMA tem alguns exemplos também. O interessante para quem não conhece e tal, nos nocautes com socos e chutes, quando pega no queixo, o que acontece com a cabeça? Ela sempre vai na direção contrária, né? E imagina que é um carro batendo mesmo. Quando o carro bate, você fica parado, depois você movimenta, o carro para e você continua em movimento. Tem até umas curiosidades, por exemplo, no sumô, que as pessoas, em geral, aqui no Brasil não conhecem. O sumô, em geral, são 2 caras bem grandões, né? Era uma área circular com 2 linhas. Isso. Então, fica você tem de frente... que fazer ou a pessoa sair da área circular, o adversário sair da área circular, ou tocar os membros no chão. Isso, ou derrubar ela de algum jeito, né? E tem 2 linhas no meio da área. Então, quando os 2 lutadores colocam as 2 mãos, é a hora que eles avançam, né?
E que eles tomam velocidade. Né? Isso. É um momento em que a velocidade é importante. Então imagina 2 caminhões um batendo com o outro, né? Que os bichos é grande. Literalmente 2 caminhões batendo. E aí, em geral, eles usam as mãos para proteger a primeira entrada. E tem um golpe de sumô que é dar um tapa. Sim. Nesse tapa, por conta da velocidade... Tem tapa e tem umas cotoveladas também. Exato, né? tem entrada, cotovelada. Ele dá umas cotoveladas. Isso, você vê uns sumotores que são especializados nessa cotovelada de entrada. Então, tem... E aí tem nocaute. Tem nocaute, são exemplos... parecido com o do Isso, MMA. exato. E isso é uma compilação de nocautes no sumô, tá? Pra você verificar. É diferente do mais clássico, que é você derrubar o outro Isso, oponente ou carregar. ou tirar ele pra fora do círculo. É. Né? Mas tem esses nocautes que é com tapa ou E é um com tapa... cotovelada. Exato, e é forte, Não, viu? tapa no plexo que o cara cai. Cai, desmaia mesmo. Né? Então tem exemplos de nocautes no sumô, no karatê, né? Principalmente no karatê kyokushin, porque você não pode dar soco no rosto, mas no corpo você pode. Sim. E você pode dar chute na cabeça. Chute então quando pode, o chute é bem exatamente. colocado, E aí o chute tem o papel de um soco. é mais forte às vezes. Então você repara no queixo. Então, e às vezes o chute e também o soco, ele não pega no queixo, ele pega no plexo, ele pega no... Na têmpora. Na Isso. têmpora, não, no plexo. O plexo é o queixo. É na têmpora, né? Ou na parte superior da cabeça. Isso. Então, né? pra quem acompanha, não praticou lutas assim, acompanha, às vezes acontece de um lutador muito forte, tem um chute muito forte, ele chuta a cabeça do outro, mas não pega do lado da cabeça, pega no topo da cabeça. Isso. Então parece que ele não chutou, que não pegou, mas o cara cai. Sim. Por quê? Como pega no topo da cabeça, a cabeça da pessoa mexe. Como mexe, o cérebro mexe lá dentro. E mexe aí já é o suficiente. Já é o pra suficiente. ele- Já é o suficiente pra pessoa, se o chute é rápido, O cara fica né? inconsciente Isso. e cair. Aí tem exemplos do que está nessa compilação, né, principalmente em karatê, desses chutes. Que às vezes o chute parece que não pegou nada, mas foi o suficiente para deslocar a cabeça Mas da então pessoa. é esse deslocamento do cérebro dentro do crânio Que gera o nocaute. que gera a pessoa, a pessoa ficar inconsciente e cair. Isso. E gera lesão das fibras Isso pode nervosas. ser o tapa do sumô, o chute do karatê, o soco do boxe. Pode, né? Agora, disso tudo ainda tem o estrangulamento, Tem. que é presente no judô, que é presente no MMA, No jiu-jitsu no e tal. jiu-jitsu, né? Só um ponto final disso. Essa noção, então, basicamente, é um movimento, é uma questão de inércia. O nocaute Sim. acontece por uma questão de inércia. Não é só nas lutas que isso acontece. Então, eu tava pensando aqui, por exemplo, quando a gente cai no chão ou bate quando eu bati a cabeça na parede, Exato. né, no beisebol, aconteceu isso provavelmente. Aconteceu isso na sua cabeça, exatamente. Né? Quer dizer, Acontece. aconteceu esse deslocamento do cérebro dentro do crânio e que me deixou inconsciente por alguns segundos. Isso, te deixa grog. Assim, se acontecer só uma vez, não é tão grave, porque o cérebro tem uma certa resiliência também. Mas se teve você se lesão. teve alguma lesão. Teve Sim, lesão. teve uma lesão. Só que se você se expõe continuamente, a lesão vai aumentando e Quando você é fica zoado. criança, você é mais resiliente para isso? Porque as crianças Um pouquinho. têm muitos acidentes, né? Sim, sim. Não é pra colocar sua criança dentro de uma bolha também Não, de plástico, né? isso, mas é que elas caem, assim, essas crianças caem. Sim, né? sim, Porque não. elas se desequilibram, elas não estão tão prontas assim para andar, Sim. né? Elas têm menos noção de risco. Isso. Só que aí, em geral, quando acontece esse acidente, não é tão bem colocado o golpe. Então, em geral, a lesão não é tão grave. Agora, mas às vezes ela cai com o corpo e depois bate a cabeça no chão. Uhum. Isso, então bate a nuca, né? É. Quando bate a nuca tem esse movimento também. Às vezes, se ele é pequeno, né? Você fica um pouco grog, mas tudo bem, você recupera, não tem problema. Por que é que existe a simpatia, se pode se chamar assim, ou se na verdade é um procedimento técnico correto, de quando a pessoa bate a cabeça, não ser recomendável que ela durma? Ah, então. Na verdade, é só quando o trauma é grave. Tá. Então, por exemplo, a pessoa bateu o carro com mais força, né? Aí, a concussão grave é chamada de TCE, que é um trauma crânioencefálico. Certo. Às vezes a pessoa, ela bateu o carro, ela tá bem, assim, aparentemente, né? Ela tá bem. O cérebro fez esse movimento, porque ele sempre faz. A pessoa parece que tá bem. Aí passa um tempo, ela começa a ficar muito sonolenta. E isso é sinal... E ela fala, eu vou dormir. Isso, eu não consigo aguentar, tô com muito sono. Acho que eu vou dormir. A ideia é não deixar. E algumas pessoas falam assim, não, tô te levando pro hospital, não Isso. durma enquanto a gente não chegar lá. Isso, pro médico fazer os E aí exames a pessoa clínicos. tenta manter ela acordada até chegar no hospital. Por quê? Porque esses exames precisam ser feitos com a pessoa acordada, é isso? O médico tem que fazer uma avaliação e isso já é um sinal de que a pessoa está evoluindo para o coma. Ah, tá.
Pode não ser nada, às vezes a pessoa bateu o carro de madrugada. Mas pode ser uma evolução desse trauma. Pode ser um trauma mais grave e aí a pessoa tem que ficar de olho, né? Eu imagino que isso aconteça também com alguns lutadores. Que tomam uma porrada, na hora parece que tá tudo bem, então, e depois de algumas horas ela puff. Então, é nos casos em que você tem lutador que depois teve um AVC. Sabe? Então aí é bem mais grave. Tá? Isso também pode acontecer, não esse caso agudo, mas o caso crônico, de jogador de futebol americano. Por quê? Você dá aquele tackle, né? Que dá aquela trancada lá, o seu cérebro fica balançando igual uma gelatina. Né? Então tem muitos casos de, por exemplo, de jogador de futebol americano que se aposenta e começa a ficar violento, porque perde a capacidade inibitória do cérebro de tanta lesão, de pancada. Existe até alguns artigos falando em futebol, soccer mesmo, futebol brasileiro. Sim. Por causa das cabeçadas. Isso, cabeçada de cabeça com cabeça. Isso, ou da bola mesmo, de ficar continuamente cabeceando a bola. Né? Porque a bola não é tão leve, né? Caraca. Então, tem alguns trabalhos, tem até gente querendo abolir a cabeçada no futebol, por exemplo, para evitar. Já tem alguns casos registrados de lesão, né, por isso, e lesão contínua. Indo agora, na verdade, para a questão do estrangulamento. Isso. Estrangulamento não é nocaute. Tá? Tem um nome que as pessoas conhecem um pouco, que é shockout. Choke. Chokeout, de estrangular. Né? Eu já fui nocauteado com um soco no queixo, com um soco na têmpora, e já fui estrangulado. Né? É bem diferente. Mas você foi estrangulado até ficar inconsciente? Já. Você não bateu, é Sim. Isso? Não. Vou contar a história. Foi uma das histórias, foi engraçado. Não foi no tatame. Não foi no tatame. Foi? Foi. Foi no Campeonato do Corinthians. Faz alguns anos, uns 10 anos, acho. Campeonato do Corinthians. Tava competindo com um cara, na época valia o cocá, né? Que a pessoa cai sentada. Entrei o Kureshibarai, o cara caiu sentado. Aí eu caí em cima dele. Né? E aí eu caí por cima, no judô, se você imobilizar 20 segundos, você ganha. Sim. Aí eu tava por cima imobilizando, o juiz fez a posição, né, da imobilização, e eu comecei a segurar, e o cara embaixo, ele pegou a gola e começou a estrangular. Pelo kimono, por baixo. Certo. E eu senti que tava pegando, né? Tava na jugular, tava na carótida, né? Pegando. Eu falei, só 20 segundos, vou segurar. Apaguei. Você não bateu porque você não tinha noção. Porque eu queria esperar os 20 segundos, mas não deu, eu apaguei antes. Foi muito engraçado, porque eu apaguei, comecei a ter uma alucinação. Então eu comecei... Ter barato, você teve um barato. Eu tive um barato, que eu estava sendo estrangulado, eu percebi, eu preciso ficar aqui, aí dei um breu. E aí eu olhei o meu sensei, falecido infelizmente, o sensei Luiz Tambucci, né, 9º grau, do meu lado. Aí ele olhando pra mim e falando, seu burro, você girou pro lado errado. por isso, eu expus a carótida, porque eu girei pro lado errado, né. Aí eu falei, nossa, então eu perdi. Você perdeu. Aí eu vi um flash, era o médico olhando pra mim. Já tinha acabado a luta, entendi. Eu fiquei uns 2 minutos apagado. Né, Caraca, 2 minutos? Foi bastante. Deu tempo de acabar, de tirar e tal. E aí era o médico olhando pra mim. E eu fui estrangulado, né? Isso foi uma das vezes. Foi uma vez curiosa, foi uma situação curiosa. E o estrangulamento é uma outra dinâmica. Completamente. Assim, é uma... Não tem nada a ver com o cérebro balançando no crânio. Não. Então, tem 2 hipóteses, inclusive elas competem, são 2 hipóteses. Não é tão bem entendido ainda. Em geral, quando você é estrangulado, você tem uma pressão, né? Eles colocam uma pressão na sua garganta, mas não do lado da frente, na lateral direita, onde você tem uma artéria bem grande que é a carótida, né? Junto com a jugular, são 2 artérias. Quando você, para quem conhece o judô, né? Você faz um tipo de chave, você tem Hadaka Jime, Kata Jime, Okureri Jime, qualquer tipo de chave, usando kimono ou sem kimono, você aperta essa área. A teoria mais simples é que corta o fluxo de sangue que passa até o cérebro. O cérebro, ele entra num fenômeno que chama hipocapnia, ou seja, a falta de oxigênio no cérebro, porque irriga menos. E aí você perde sentidos. Você tem 2 tipos de shockout. Você tem o shockout por restrição de ar, mas esse você não apaga, você só tem um incômodo. Certo. E você tem a técnica mesmo que restringe a passagem de sangue e aí você apaga, tá? Em geral... Porque quando é só respiração, em geral você vai bater. Não, né? é só um incômodo. Você fica incomodado. Certo, assim. mas, então você não vai ficar inconsciente necessariamente... Tão rápido. A ponto de esquecer de bater. Isso, cara, tem que ser muito rápido. Um Hadaka Jime bem colocado na posição não é mais que 3 segundos. Às vezes não dá tempo, a pessoa apagou. Sabe? Então você aperta, acabou. Né? Então não dá tempo. Quando é bem colocado, não dá tempo. E aí,
uma explicação é por causa da falta de oxigênio no cérebro, mas tem uma outra explicação interessante, que é por um evento que chama baroreceptor. A gente tem receptores nas artérias que são do baro, né? Sabe, um barômetro, que é de pressão. Você tem receptores neurais de pressão. Certo. Então, por exemplo, quando a sua pressão sanguínea está muito alta, sua pressão está alta, os baroreceptores são ativados e eles avisam para o seu cérebro o seguinte: dilata as artérias. Por quê? Porque a pressão está muito grande, o sangue está indo com muita pressão, dilata a artéria para passar mais sangue. Certo. Tá? Os baroreceptores servem para isso. Agora imagina que eu estou te dando um estrangulamento, né? Então o que acontece? Eu vou limitar a passagem de sangue, vai aumentar a pressão na sua cabeça. Tanto é que as pessoas ficam vermelhas quando você aperta. O que o baroreceptor vai dizer? Libera a pressão aí no cérebro. Você vai ter uma vasodilatação, só que na verdade você não está com pressão alta, você está com restrição. Né? Então, na verdade, tem pouco sangue no seu cérebro e ainda o cérebro dilata. Aí você desmaia. Né? Aí há discussão teórica sobre isso, que quando você recebe um estrangulamento, você tem baroreceptores que mandam informação pelo nervo glossofaríngeo, né, da garganta, até o cérebro. Então ele avisa, dilata as artérias aí. Tá? E você tem o nervo vago, que para baixo manda uma informação pro coração. Ah, então, já me falaram disso. Aí ele avisa o coração. O nervo vago. O meu massagista falou disso, assim, que tem um nervo, né? Enfim, um nervo aqui também na lateral do pescoço, que você consegue fazer só por toque. Não precisa estrangular o cara, né? Sim, é só por estimular o nervo vago, colocar a pessoa no estado inconsciente. Assim, sim, né? sim. Então, desmaiar. Isso não vale para todas as pessoas, mas vale para pessoas que têm a síndrome do nervo vago, que a gente falou num episódio, que é se pessoas passam mal com sangue. Tem que ter a síndrome. Tem que ter uma síndrome, uma sensibilidade do nervo vago. Certo. Porque o que o nervo vago faz? Ele envia uma mensagem para o coração falando, a pressão tá alta. Se a pressão tá alta, o que o coração vai fazer? Vai bater mais devagar. Sim. Né? Quando ele vai bater mais devagar, mas na verdade você não está com pressão alta, você está só restringido, você desmaia também. Sim. E aí, a frequência tem em casos, você consegue colocar um eletrocardiograma numa pessoa estrangulada, você vê que o batimento cardíaco dela vai a 0. Por 1 ou 2 segundos. Tipo, o batimento cardíaco dela para. Tá? Como se o cara tivesse morto mesmo. Então muita gente fala que você ser estrangulado não gera uma lesão tão grave quanto um soco, um chute. Não, definitivamente não. Você tem pela história do judô, né, que você tem lutadores que já apagaram várias vezes com estrangulamento e já tem estudos históricos mostrando que isso, do ponto de vista neural, não gera nenhuma lesão crônica. Tá? Mas tem muita gente falando que pessoas com suscetibilidade a problema cardíaco, por conta dessa assístole, né, rápida, pode predispor a alguma coisa. Mas ainda há muita discussão. Certo. E o mais provável é que não tem um efeito grave, não. Tá? Isso tem a ver até com a ideia do judô mesmo, né? Então, o Jigoro Kano, quando criou o judô, em 1886, ele restringiu o número de técnicas porque o objetivo do judô era algo para a autodefesa, mas para a promoção da qualidade de vida humana, né? Então, o estrangulamento era algo que, apesar de na competição poder inutilizar o oponente, não gerava lesões graves, né? E ele também, no judô, você não pode atacar os calcanhares e os joelhos, porque lesões de calcanhar e joelho são muito mais deletérias do que lesões de cotovelo, que você consegue se recuperar completamente. Então o chokeout tem muito menos consequências para a saúde do que um knockout. Sim, inclusive a sensação é quase agradável. Quase agradável. Porque eu lembro, você falou que teve um barato, né? Você tem um artigo da Associação Americana de Neurologia mostrando que das pessoas que tiveram um estrangulamento, 90% delas têm espasmo muscular. Então ela ou treme a perna, ou estica, né? É normal. 60% tem alucinação visual ou auditiva. Então, que é aquela coisa de ver estrela, ou de fato ver coisas. Tá? E o interessante, aí a gente vai falar de gente... Tudo bem, fazer judô e ser estrangulado é coisa meio de retardado, mas tem coisas mais retardadas. Uma delas são jogos de asfixia sexual. Você já ouviu falar? São as pessoas que restringem o sangue da carótida. É um fetiche, né? É um fetiche, mas morre, né? Se não tomar cuidado, morre. Sim. E a pessoa tenta ficar naquela sensação intermediária entre apagar e não. Porque dá uma sensação... Não é uma sensação prazerosa, mas uma sensação gostosa. Né? Tem pessoas que buscam isso. Você tem brincadeira de criança retardada, que é ficar fazendo isso uns nos outros também. Aí morre, né? O cara não sabe fazer direito. Sim. Não faça isso, tá? Não seja idiota.
Brincadeiras de criança tapando o outro com cobertor. Ou tem uma que é dar um tapão no peito. Você dá um tapão muito forte no peito, estimula o vaso vagal, a pessoa apaga. É parecido com estrangulamento. Tá? O último tipo de nocaute que a gente tem é o nocaute no corpo. Vamos deixar um vídeo também de compilações no boxe, que é onde é muito mais eficiente. A pessoa foi nocauteada só com um soco no corpo. Sobretudo no fígado. O fígado é um pior lugar para você levar um soco. Eu acho pior que o queixo. Ou a têmpora, é o fígado. Porque você tá em pé, você quer continuar, o seu corpo fala, parei, e você não consegue ficar em pé. Assim, o seu cérebro quer, o corpo A pessoa continua respirando. Algumas têm dificuldade de respirar, porque às vezes a dor é muito grande. No fígado, às vezes você para de respirar. Sim, né? dá um espasmo, dá um problema, mas a dor é lancinante, assim, porque o fígado é a maior glândula do corpo, e ela não é totalmente protegida pela caixa torácica. Ela fica um pouquinho para baixo. E um lutador de boxe bem treinado, ele consegue colocar um soco certinho, com força ali. Você vai ver na compilação que o cara bate e cai. Assim, parece que o cara não levou nada. E é um soco muito rápido, de quadril. Um hook, né, de cruzado de quadril. Às vezes o cara vai machucando ao longo da luta também, sim, né? Às vezes sim. Em geral, você treina no boxe, você treina a usar o cotovelo para proteger aquela área que falta, mas eventualmente você levanta o braço, o cara coloca uma ali, não tem jeito. Tá? Estimula o sistema simpático também, então o corpo acha que é uma questão de ataque e fuga, e aí ele se entrega, ele para e não tem jeito. Tá? Só quem levou um soco no fígado sabe como é ruim. E dá nocaute mesmo, o cara não consegue levantar, acabou. Uma das razões pelas quais o fígado é tão suscetível é porque ele é um órgão, né? Ele é uma glândula, ele é mole, e não passa ar por ele. É diferente do intestino. Quando você leva um soco na barriga, embaixo, em geral tem ar, e o ar absorve razoavelmente. O fígado não. Então ele é como se bater numa massinha de modelar. Vai ficar a marca da sua mão, vai dar uma lesão algumas vezes, e é uma lesão grave. Tem gente que morreu porque levou um soco no fígado, tá? E lesionou o fígado. Então, para encerrar, não sofreu nocaute, tá? Não é bom, não. Não é bom. Desejo sorte ao nosso ouvinte, lutador de MMA, se proteja, tá? Tudo bem, tem a questão do... Prefiro o chokeout, né? Bom, tá. Entre os dois, né? É melhor ser estrangulado do que levar um nocaute na cabeça. Com a chance de ainda ter um barato, né? Então. Bom, por isso que é importante coisas de proteção, para diminuir um pouco o impacto. Eu não vou ficar falando que essa coisa de MMA é um esporte selvagem. Não é, assim, futebol americano, você tem futebol, você é exposto à lesão. Você tem que ter, de fato, uma boa regulamentação das regras para não lesionar muito o praticante. Vamos deixar um artigo na descrição. O número de lesões médias dos jogadores, por exemplo, de futebol, é muito maior do que esportes de luta. Então, em geral, as pessoas sabem se defender, né, quando praticam de forma adequada. Sim. E, na verdade, o nocaute ele é um fenômeno muito interessante da fisiologia, né, da neurofisiologia. Então, você estudar como ele acontece te ajuda a mostrar como o cérebro funciona. E por isso que eu gostei dessa pergunta e achei importante trazer. Muito obrigado, Henrique. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.